Vamos para mais um vídeo aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, mas dá aquela força ao canal, beleza? E outra, se você se interessar em ajudar o canal, tá ficando chato isso, né? Mas eu tô falando, porque vai que cola, né? Tipo, não é ruim, né? De repente aparecer um dinheirinho na conta e eu poder comprar mais livros, tá? Eu quero comprar livros. Eu quero comprar agora, embora aqui não tá caro não, viu? Eu preciso de alguns livros aí, tá? Um deles é a Dogmática de Bavinck. Eu tenho, na verdade, em artigo digital, né? PDF, mas, cara, é muito cansativo. Eu leio muito no computador, mas eu prefiro livro físico, na boa. É bem melhor. Na verdade, uma pergunta do irmão Fabiano, mas sobre aquele vídeo que eu fiz. Vamos para a Terra Santa? No caso, ainda falando sobre o sionismo cristão. Ele comentou aqui: o senhor é amilenista, pré-tribulacionista histórico, pré-tribulacionista dispensacionalista ou pós-milenista? Não é? Veja, meu irmão, esse assunto é um assunto bastante complexo, mas bastante complexo. E, sinceramente, eu não tenho muito interesse nesse debate, né? Não tenho, cara. Sinceramente, eu ainda estou tentando ver se desperta em mim um desejo por esse debate, porque escatologia, para mim, é a doutrina da salvação, não é? Então, pregou sobre salvação, pregou sobre escatologia. Os detalhes disso, os detalhes do futuro, não é? Muitas vezes eles são uma tentativa desses grupos cristãos evangélicos, todos nós nesse sentido, né? Dos protestantes no sentido geral, de montar ou preencher um grande esqueleto que nós temos na Escritura. A Escritura, ela é clara em alguns assuntos, em alguns pontos, em outros não. Não é? Então, com relação ao futuro, você tem muita informação, certo? Mas não informação o suficiente para você saber exatamente como. Dentro do conceito dispensacionalista, né? Aí você pode pegar a questão dos pré-tribulacionalistas e assim por diante, mas das dispensações, por exemplo, você tem um futuro muito bem adivinhado, né? Tipo, os caras conseguem montar todo um cenário e quase que uma agenda. Então, até isso faz parte desse sionismo cristão. Tem esses dispensacionalistas nesse sentido, praticamente montam toda a questão do futuro, sabendo de cada evento, né? E isso é um certo tipo de apelo, para mim, fantasioso, porque você não sabe dessas coisas. Não é? Não sabe dessas coisas. Parece, claro que não é isso que eu tô falando, não é isso não, eu sei muito bem, que claro que eles têm uma teologia dentro do contexto deles sólida para isso. Não é? Mas parece uma influência geral, né, dos cristãos do filme Deixados para Trás, dos livros e do filme Deixados para Trás, né? Inclusive eu já assisti algum desses filmes e eram muito emocionantes, empolgantes, dava certo temor, certo medo, porque é uma coisa meio de surpresa e há cristãos que ficam, né, de fato, porque há uma dicotomização, porque para eles existem crentes que são crentes de verdade, mas são carnais e são espirituais, e para mim isso não existe, né? Para mim, crente é crente. Se você não age como um crente, você não é crente. Você não é crente carnal, você não é crente, né? Então, para mim, ou a pessoa é de fato membro do corpo de Cristo ou ela não é. Entendeu? Se a pessoa está dizendo que é um cristão, mas não age como, então não é um cristão. Acabou, eu nem considero. Não é? No sentido como um fiel. Isso não existe. Né? Então, para mim, não tem essa dicotomização, não. Nenhum membro do corpo de Cristo ficará quando Cristo voltar. Isso não faz sentido para mim. Eu me posiciono como amilenista não porque a fé reformada prende nesse sentido, cada pastor reformado, cada teólogo, na visão amilenista. Eu não penso que prenda, tá bom? Então nós temos certa liberdade nesse assunto. Justamente porque ele é muito complexo. Então não dá para ficar sendo muito determinista quanto a questões que nós não temos domínio, não conhecemos, né? E não fala que não conhecemos porque não tem tanta informação bíblica sobre isso, tá? Eu prefiro muito mais, então, nesse sentido, construir um pensamento teológico baseado nos livros mais, digamos assim, literais, como, por exemplo, a questão da carta de Paulo aos Tessalonicenses, não é? Evangelho de Mateus e alguns textos que nós temos ali que eles têm um endereço bem prático, porque são ensino, eles estão são ensinos à igreja. Em Tessalonicenses, por exemplo, você tem ensino de Paulo para consolar a igreja, então você tem doutrina ali, entende? Quando você olha para Apocalipse, não é? Você
tem um chão muito escorregadio, então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes há uma leitura de Apocalipse que não corresponde ao seu gênero literário, né? O gênero literário de Apocalipse é apocalíptico e, portanto, você não pode ler Apocalipse como você lê um evangelho, como você lê uma carta de Paulo, de Pedro, etc., ou de João. Tem uma questão diferente ali. Por isso é tão escorregadio e é um assunto bastante complexo. E por pressupostos distintos, as conclusões obviamente são distintas também. Meu caso aqui é que eu me posiciono como uma milenista, por quê? Porque, primeiro, quando eu olho para os evangelhos, olho para as cartas de Paulo e, finalmente, para o Apocalipse, não é? Eu percebo que a ênfase dos apóstolos, a ênfase de quem escreveu o Novo Testamento, é em apontar para a consolação que nós temos em Cristo, não é? E você não tem ensino mostrando que Cristo vai voltar mais de uma vez até as nuvens, para que os cristãos que são fiéis de fato sejam arrebatados e depois voltar após um período de tribulação, de grande tribulação, para resgatar os que ficaram e vão se arrepender nesse momento. Isso não tem nenhum respaldo bíblico. Isso aí é uma coisa muito mais especulativa, não é? E até fantasiosa. Me perdoe os irmãos que são dispensacionalistas aí. Eu não tenho... eu já fui isso aí, viu? Já fui. Já tive esse pensamento quando era pentecostal, mas isso mudou bastante. Por quê? Porque a falta de informação bíblica sobre isso me levou a questionar se isso de fato fazia sentido ou não. E quando eu olho para a Escritura, aquilo que é mais natural e mais simples de você compreender é que Cristo prometeu que vai voltar, não é? Devemos crer nessa verdade e na sua vinda, que é de uma vez só, não é? Essa sua segunda vinda, ele vem e ali já começa o juízo final, tá? Já começa o juízo final, tá bom? A igreja não vai ser livre desse período de grande tribulação, o mundo todo passará por isso, inclusive a igreja, e quando ele vier, ao final de tudo isso, ele vai já começar esse juízo final, entendeu? E é aquilo que nós temos em Apocalipse. Acabou. Então, não tem tanta informação assim. É claro que eu estou sendo muito simplista no que eu estou falando, né? Para você entender isso bem, tem que ler um livro de algum autor reformado sobre o milenismo, tá bom? Eu recomendo até assistir as palestras do Leandro de Lima, porque eu concordo com o que o Leandro de Lima realmente explica ali, ensina. Ele é um cara que tem uma certa especialização em escatologia, não é? E realmente até agora, tudo que eu tenho assistido dele, eu tenho concordado, tá bom? Eu não tenho condições de falar como ele, né? Porque eu não tenho a formação que ele tem para isso. E também, em termos de querer explicar, debater sobre, eu também não tenho interesse nenhum. Para mim, escatologia se resume a isso. Pregamos sobre a salvação de Jesus Cristo e aguardamos a salvação dele. Só. Não é? Então, basicamente, para mim, isso se limita. Mas eu quero ler, né, o artigo 37 da Confissão Belga aqui, que fala sobre o juízo final, porque esse é o meu pensamento. É simples, é básico, e o único objetivo de fato é nos apresentar o que acontecerá no final de maneira muito básica, sem tantos detalhes, mas principalmente mostrar a consolação que a igreja tem, tá? Então eu me vejo como amilenista, tá bom? Mas também não vou dizer que os irmãos que não têm esse pensamento, que são pré-tribulacionistas, históricos, ou dispensacionalistas, ou então pós-milenistas, eles estão cometendo uma heresia, blá blá blá. Não, isso aí pra mim eu não quero pensar assim, não. Então vamos lá. Né? Então, artigo 37 da Confissão Belga. Diz bem assim, olha, juízo final. Por fim, cremos, conforme a palavra de Deus, que ao chegar o tempo ordenado pelo Senhor, mas desconhecido por todas as criaturas, e se completar o número dos eleitos, o nosso Senhor Jesus Cristo voltará do céu, de maneira visível e corporal, assim como ele ascendeu, com grande glória e majestade. Então, só nessa primeira parte aqui vemos o quê? Que o pensamento aqui, não é, dessa confissão reformada, a qual eu subscrevo, já está defendendo que Cristo vem, não é? Ele nessa segunda vinda, ele voltará, não é, uma única vez, não haverá uma vinda até as nuvens, depois volta de maneira corpórea, não, para todo mundo ver no caso. Não, ele vem, simplesmente isso, tá? Continuando. Ele instalará a si mesmo como o juiz dos vivos e dos mortos e porá este antigo mundo em chamas para o purificar, certo? E então todas as pessoas, homens, mulheres e crianças que existiram no mundo desde o seu princípio até o seu final, aparecerão pessoalmente diante desse grande juiz, intimados pela voz do arcanjo e pela trombeta de Deus, não é? E aí o texto até
base é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, certo? Então haverá uma ressurreição, né? Todos os que morreram antes desse dia ressurgirão da terra, quando o espírito deles se reunir ao corpo no qual viviam. Os que estiverem vivos não morrerão como os outros, mas, num piscar de olhos, serão transformados de corrupção em incorrupção. Então se abrirão os livros e os mortos serão julgados. No caso, o relato de Apocalipse 20, verso 12, né? Segundo o que fizeram, de bom ou de mal, neste mundo. Segundo aos Coríntios 5, verso 10. Na verdade, nesse dia, todos prestarão contas de toda a palavra frívola que proferiram, as quais o mundo considera apenas como zombaria e diversão. E os segredos e as hipocrisias dos homens serão revelados publicamente diante dos olhos de todos. Então, tenta imaginar isso aí. Quando eu não era reformado e bastante jovem na igreja, uma das maneiras que os líderes tinham para nos apavorar, como membros e como jovens, era falar sobre esse terrível juízo final, quando, não é, os nossos pecados, não é, aquilo que está em nossa mente, não só o que fizemos, mas o que falamos e o que pensamos, tudo isso será exposto para todo mundo. Será como num grande telão, onde todos verão, não é, tudo aquilo que está no meu coração. Estava no meu coração e minha vida. Então, isso nos deixava apavorados, completamente apavorados. Veja, como membros da igreja ficávamos apavorados, porque na nossa cabeça, meio que nós seríamos julgados como os ímpios, como todo mundo, né? Só que aqui nós temos um pensamento bem diferente. Fala bem assim, ó, por isso, pensar nesse juízo é coisa terrível e apavorante, mas para quem? Para os ímpios e malfeitores. Mas é grande deleite e conforto para os justos e eleitos. Não é? Para estes, a plena redenção será completada e eles receberão o fruto de seu labor e das angústias que sofreram. Ou seja, esse grande dia do juízo final, ele será terrível e uma grande vergonha para os ímpios. Mas para a igreja, para os membros do corpo de Cristo, não. Para os eleitos de Deus será um dia de glória. Afinal de contas, aquele é o dia do casamento do Cordeiro. Qual o sentido, não é, que em dizer que no dia do casamento do Cordeiro, né, de Cristo o noivo com a sua igreja, não é, ele vai envergonhar publicamente a sua igreja, a sua noiva? Qual o sentido disso? Isso não tem o menor sentido. Isso não é bíblico. O que é bíblico realmente é isso, é que aquele dia será um dia de grande alegria e honra para a noiva de Cristo, para a igreja. A todos será manifesta a sua inocência e contemplarão a terrível vingança que Deus trará sobre os ímpios que os perseguiram, oprimiram e atormentaram neste mundo. Os ímpios serão condenados pelo testemunho da sua própria consciência e se tornarão imortais, tão somente para serem atormentados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por outro lado, os fiéis e eleitos serão coroados de glória e de honra. O Filho de Deus confessará o nome deles diante de Deus, o seu Pai, e dos seus anjos eleitos. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a causa deles, no presente, condenada como herética e maligna por tantos juízes e autoridades civis, será reconhecida como a causa do Filho de Deus. Né? Que dia de consolação, então não será, né, irmãos? O Senhor, por graciosa recompensa, lhes fará possuir tal glória que é impossível de ser concebida pelo coração do homem. Por isso, ansiamos com grande expectativa aquele grande dia, para desfrutarmos da plenitude das promessas de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, esse é o meu pensamento escatológico. Tá certo? Eu vou deixar links aqui de palestras sobre escatologia para os irmãos. Deus abençoe.